Bem-vindos a mais um vídeo de Hunter x Hunter! Vamos finalizar o volume 33, gente. Eu tô com bastante orgulho de ter lido e dublado um volume completo pra vocês, né? Ao final dessa live ou ao final do próximo vídeo do capítulo 350 para quem esteja vendo on demand. Falando nesses termos, apoia, se você tá ao vivo, manda sub, manda bit, manda donate, temos esses alertas lindos aqui para vocês apoiarem e deixar registrado o seu apoio, tá bom? Se você estiver vendo on demand pelo canal All Blue no YouTube, você pode mandar o valeu demais, que é um botãozinho que tem aí para você mandar um donate e fortalecer o trabalho. Não é um trabalho diferenciado? Tem aqui os comentários, tem leitura, tem dublagem, é uma experiência completa. Vamos lá então, gente. Ó, tô com o volume 33 da JBC em mãos, ainda é a versão papel Pisa Bright, para quem se pergunta, né? Porque a JBC tá reimprimindo. Aí vai vir a versão do papel offset. Cadê aqui? Último capítulo a gente descobre que saiu o Zodíaco do Macaco é o traidor, né? Então tem umas outras revelações aqui. E agora que a gente começa a entender, nesse capítulo 349, intitulado Pot, sobre o Battle Royale de Kakin, né? Então vamos lá, que chega um senhorzinho para falar com Serhir Nietzsche. Permita-me explicar as regras. Para esta disputa pela sucessão do trono, apenas os descendentes legítimos do imperador Nasubi Hoikoro têm direito de participação. Quantos vão participar? Somado a isso, o descendente deve embarcar na Black Whale depois de estar presente na cerimônia de partida. Infelizmente não posso revelar até momentos antes da cerimônia. A propósito, se qualquer um dos candidatos vier a falecer antes da cerimônia, a disputa pela sucessão será cancelada. A disputa começará oficialmente no instante em que o apito sinalizando a partida do Black Whale terminar de soar. Depois de iniciada, nenhuma forma de sobrevivência será restrita ou censurada. Então, o Battle Royale de Kakin, a batalha cheia de carnificina entre os 14 príncipes, começa quando o navio Black Whale zarpar. Até lá nenhum príncipe pode matar o outro, senão vai ser desclassificado, não vai poder ser o próximo imperador, tá bom? Então, o único sobrevivente será o herdeiro oficial do trono. Se estiver de acordo com as condições, coloque uma gota do seu sangue aqui e depois posicione a sua mão no vão de baixo. E aí, ó, tem muitas informações agora, pessoal, ó. O imperador de Kakin teve 14 herdeiros com 8 esposas. Oficialmente, as esposas não têm uma hierarquia entre elas, na teoria. Na prática, a gente vai ver, principalmente no capítulo 350, quando a rainha 8 conversar com o Kurapika, que o buraco é mais embaixo. Mas vamos lá, na teoria, as esposas não têm uma hierarquia entre elas e o sexo dos filhos não interfere na ordem de sucessão. Como demonstração disso, todos os filhos são chamados de príncipe. E por que não princesas? Né? Todos os filhos são chamados de príncipe e são chamados de enésimo príncipe, né? De acordo com a ordem do nascimento. Primeiro príncipe, segundo príncipe e assim por diante até o 14º príncipe. E aí a gente tem os painéis aqui mostrando todos os príncipes. É muito importante isso, gente, pra gente saber como eles são visualmente. Então o primeiro príncipe é o Benjamin, ele é o fortão, o troglodita que estava dando mata-leão num leão. Um cara literal, que odeia o Serhir Nietzsche, certo? Sua mãe é a Uma. Presta atenção no nome das rainhas, porque elas vão seguindo nomes referentes a uma numeração de 1 a 8, tá bom? Então a primeira rainha é a Uma. Segundo príncipe, Camila, mãe Droizel, certo? E aí Camila é a voluptuosa, a bonitona, né? Terceiro príncipe, Chourai, mãe Touchourei. Você já vê que são 3 mães diferentes, certo? Quarto príncipe, Serhir Nietzsche, a mãe é Uma, a mesma mãe do Benjamin. O que torna a relação dos dois muito chocante, porque eles se odeiam, né? E eles vêm da mesma mãe, então eles não são meio irmão.
Eles são irmãos completos de sangue por parte de pai e mãe e se odeiam. Pra você ver, né, que não significa nada na família de Kakin. E esse é o alvo do Kurapika, né, o Seiyenichi. Quinto príncipe, Tubepá, mãe Droizel, a mesma mãe de Camila, certo? Sexto príncipe, Tyson, mãe Catrono. Sétimo príncipe, Lúzurus, mãe Droizel. Então Lúzurus é irmão de Tubepá e Camila, da mesma mãe. Oitavo príncipe, Sare Sare, mãe 55. Nono príncipe, Harkenberg, mãe Droizel. Então, ó, Harkenberg é irmão de Lúzurus, irmão de Tubepá e irmão de Camila. Com a rainha Droizel, o rei Ryokoro, ele teve 4 filhos. Décimo príncipe, Kacho, mãe Seiko. 11º príncipe, Fugetsu, mãe Seiko. É a mesma mãe de Kacho e de Fugetsu. 12º príncipe, Momose, mãe Sevante. 13º príncipe, Marayan, mãe Sevante. E o 14º príncipe é o bebê Wobble, a bebezinha, mãe 8. Seiyenichi coloca o sangue. Então, por favor, coloque a mão no pote. Isso não vai me morder, vai? Fique tranquilo. E aí vem uma Tinkerbell, um sininho do Peter Pan com a jujuba. Uma jujuba cósmica que bota na boca do Seiyenichi e ele engole. É só isso? Sim, isso é tudo. Não aconteceu nada? É só uma cerimônia? Perfeitamente. Apenas a tradicional cerimônia do ovo no pote da família imperial de Kakin. Acredita-se que ao provar o seu direito do sangue ao pote e mostrar sua intenção ao trono, o pote lhe concede um poder especial? Que será desenvolvido ainda nesse capítulo. Agora, essas 2 páginas são muito importantes para o que vem aí nos próximos, tá, gente? O próprio rei Roikoro fala: segundo escrituras antigas, o primeiro imperador teve a ideia de materializar esse pote vendo as pessoas brincando de jogar insetos dentro de um outro vaso para ver qual sobreviveria. Ué! Ou seja, é exatamente como será essa disputa pela sucessão. Ué! As crianças vão utilizar o poder deste pote sem saberem e criarão seus próprios totens protetores. Ué! Cada totem protetor é a manifestação da própria capacidade. Alguém que não tenha a capacidade necessária não pode se tornar imperador. E aí tem a definição do totem protetor ou criatura de Nen. E você vê qual é a do rei Roikoro, que é essa criatura cheia de teta, né? É um negócio medonho. Porque tem umas patas de inseto com pelo, umas mãos... Gente. Bom, tem a definição. Criatura de Nen, nascida do forte Nen deixado por aqueles que desejam a prosperidade de seus descendentes. Baixa naqueles que possuem uma forte conexão com os mortos. Alimenta-se da aura da pessoa em que se hospeda, e a sua forma, poder, é influenciada pela natureza do hospedeiro. Mas como não é criada pelo próprio, não pode ser manipulada pela vontade dele. Então é tipo um companheiro que tem um poder e uma aparência de acordo com a personalidade daquele indivíduo. No caso, a gente vai ter 14 criaturas de Nen dessas. 14 totens protetores. Um para cada príncipe. O 15º é o do Nasubi Roikoro, o rei. Bom, núcleo muda lá para Associação Hunter e o Beyond Netero tá batendo um PF aí, hein? Pô, mais que isso, velho. Chega, deu vontade de comer aqui. Togashi mostrando seus dons para uma eventual sequência de Shokugeki no Soma. 8 de agosto é a data oficial da partida. Faltam 35 dias.
o Imperador Roikoro afirmou pessoalmente ao V5 que gostaria de contar com a sua presença na festa de véspera e na cerimônia de partida. Parece que parte o coração ver que o herói dele não estará presente nesses dois momentos históricos. Me conte sobre o seu espião que está infiltrado nos 12 signos. Assim, permitirei que participe da cerimônia. Se liga o motivo do Mizaston tá querendo saber. Não é só informações adicionais sobre o Saiyu, o Zodíaco do Macaco. Ele tá querendo uma confissão do Beyond sobre o Saiyu. Vocês vão entender por que já já. Tá enganado sobre duas coisas. Não sei de nenhum espião e não estou nem aí pra essa cerimônia. Vou comer e dormir nesse lugar por mais um mês, embarcar no navio, passar mais 2 meses nele viajando e chegar no falso continente. Vou ficar quieto até lá em respeito ao Roikoro. Só estou interessado no que vem depois. Eu pessoalmente me recuso a participar dessa cerimônia chata, mas para o mundo sou um herói e o guia para um novo mundo. Se Kakin botar pressão na V5 dizendo que é questão de honra, vocês, meros capachos deles, vão ter que me pedir para participar. É limpo. Beyond está dizendo a verdade. Não há mentiras em suas palavras. Ele não sabe sobre o Saiyu. Ou seja, Pariston é o mentor que conspirou com o Saiyu e que está tramando o resgate de Beyond. O Beyond está falando sério. Acho que não precisamos nos preocupar com ele até chegarmos à ilha. Está sendo otimista. O Beyond pode não ter intenção de fugir, mas os outros 2 podem vir buscá-lo. Isso não vai acontecer. Beyond tem um acordo com Kakin de levar os civis até pelo menos ao falso continente. Tenho certeza que ele não vai causar problemas durante a viagem para não estragar a realização do Roikoro. Se ele quebrar o acordo e desaparecer, no pior dos casos, a V5 vai ficar furiosa e pode mandar o barco retornar, mesmo com o risco de romperem com Kakin. Faz sentido. Beyond se deu ao trabalho de criar uma trégua para evitar atritos. Justamente por isso não acho que seja aconselhável lidarmos com o Saiyu nesse momento. Nisso eu concordo também. Só não quero hesitar e dar tempo para eles aprontarem a fuga. Tem alguma medida contra isso? Só vi o começo do vídeo. Saiyu chegou a revelar o poder dele? Sim. Eu uso os 3 macacos. Acho que qualquer idiota pode imaginar os poderes dele se eu disser que eles se chamam não vê, não ouve e não fala. O poder deles tira a visão, a audição e a capacidade de fala do inimigo que golpearem. Tenho certeza que funciona até contra o Beyond. Não queria revelar isso se realmente tem um inimigo entre a gente. Quando uma pessoa normal perde essas 3 funções de repente, não consegue mais ativar ou manter o seu poder. O engraçado é que os intensificadores que deveriam ser os menos propensos a esse poder são os que mais entram em pânico. E então eu arrebento o inimigo com esse meu bastão. Escutem aqui, se essa informação vazar, vocês vão se ver comigo. Quando contou sobre o poder, se manteve muito estável, diferente de antes. Ele contou a verdade resignadamente. Ao contrário do que disse, estava aliviado por não ter que mentir. É certo que não mentiu quanto ao próprio poder, e com isso confirmei que ele está do lado do Beyond. Certo. Quanto aos outros, não preciso ouvir suas vozes para perceber que estão tensos. O risco de seus poderes serem revelados a um traidor, a suspeita, a incredulidade, esses sentimentos estão afetando sutilmente seus movimentos. É a reação normal de pessoas inocentes. Então, o traidor é só o Saiyu. O inimigo não sabe que nós temos essa informação. Temos que aproveitar essa vantagem. Vamos verificar as ações do Saiyu através dos registros de comunicação e câmeras de vigilância, sem mudar a estrutura atual, para descobrirmos o plano do inimigo e obtermos provas. Ou seja, vamos deixar ele se enforcar. Realmente é mais seguro do que colocarmos ele sob vigilância e o deixarmos em alerta. Agora que conhecemos o poder do Saiyu, podemos restringir bastante as opções de fuga deles. Do ponto de vista do inimigo, e considerando a natureza de seus poderes, vão preferir esperar até chegarmos ao destino para ver a situação e escolher a rota de fuga. Para determos os planos deles com o mínimo de risco, devemos prender o Saiyu quando estivermos quase chegando ao falso sombrio. Sim. Se o prendermos cedo demais, o inimigo pode implementar o plano de fuga antes da cerimônia no falso continente. Por isso temos que capturar o Saiyu logo antes de desembarcarmos, sem que o Beyond perceba. Então tem todo um mapinha, né? O continente sombrio, a fronteira dos oceanos e o falso continente, onde o V5 está querendo enrolar para deixar o Kakin, né? O Roikoro e os filhos. O que sobrar dos filhos, né? E aí, antes do falso continente, prendeu o Saiyu. Ou seja, diz que o Togashi está desenhando recentemente, que ele está postando no Twitter, né, os esboços,
Já deve ter a prisão de Sayu aí. Capaz, capaz. Se encontrarmos alguma prova contra ele até lá, melhor. Assim teremos uma desculpa quando os outros membros nos questionarem sobre o motivo de prendermos o Sayu. E se não tivermos nenhuma prova? Eu que lhe pergunto. Se não obtiver provas, vai ter que contar que usou o meu poder. E então? O pessoal vai ficar revoltado. Vão querer a minha cabeça. Por ter usado o novato e agido sozinho? Isso também. Mas principalmente por eu ter falado sobre determinação enquanto procurava o culpado pelas costas deles. A maioria dos membros não vão aceitar. Tem aquele que, apesar de quererem resultado, se importam mais com o meio. E aqueles que não querem saber do resultado, só do meio. Talvez tenhamos que revisar até um jeito de prosseguir com a missão no continente sombrio. As coisas podem chegar a esse nível. Ao compartilharmos os detalhes dos nossos poderes, ficamos muito mais unidos do que antes. Se descobrirem que isso tudo foi uma encenação, a reação será catastrófica. Os dois saem da sala, Tidal tá ali. O que já é meio tenso, né? A Tidal tá notando que o Mizaiston tá sempre de conversinha com o Kurapika. Mizai. Sou eu. Viu o site oficial do governo de Kakin? Não. Os príncipes de Kakin estão recrutando guarda-costas. A descrição do cargo está como guarda pessoal dos príncipes durante viagem e eliminação de fatores de risco. Isso vai ser um problema. Os Hunters reprovados no exame podem se misturar à tripulação como guarda-costas dos príncipes. Que? Não dá pra saber qual príncipe faz a solicitação? Não, colocaram apenas os valores para que competissem. As solicitações são 6 ao todo. É muito tenso esse final porque teve todo um exame Hunter para fazer o ponto de corte de uma galera suspeita. Só que isso é uma baita brecha, velho. Uma baita brecha para infiltrados não benquistos, né? Não, é que a Associação Hunter não quer que estejam lá, é a oportunidade. Você ser segurança dos príncipes. E 6 príncipes mandaram solicitação. E aí, qual é o número de vagas? A gente vê depois, né? Isso a gente vai ler posteriormente. Que a organização dos príncipes segue uma hierarquia. Quanto mais velho o príncipe, mais segurança ele tem. Ele pode ter. É concedido a ele mais segurança. Então, quem são esses 6 príncipes, né? E aí tem uma paginazinha como se Nietzsche. A primeira coisa que vou fazer quando me tornar imperador é dividir a população em 2. Lixos recicláveis e lixo não reciclável. Cara, é cruel, hein, velho? Pô, gente, é um baita capítulo de introdução. Sabe aqueles capítulos que você precisa voltar para reentender a história? Esse é um dos mais básicos para você entender a premissa do que tá rolando no navio baleia. Porque tem a definição das esferas de Nen, tem o processo do ritual e tem a explicação, né? Nos é revelado a aparência de todos os príncipes, de quem são filhos, né? No caso, as rainhas, né? Porque todos eles são filhos do Nasub Roikoro. E ainda essa parada de ser segurança de um dos príncipes, que é uma maneira muito excelente de fechar o volume, ainda mais contando com o verdadeiro último capítulo do volume, né? O capítulo 350. Esse que você fica, velho, é o arco do Kurapika, essa parada aí. Além da relação dele com o Sereniche, ele vai se relacionar com outro príncipe, né? O bebezinho. Espero que vocês tenham curtido, comenta muito aí e até a próxima.